Muito bem, estamos aqui de volta para a terceira aula, mas o momento que a gente se coloca para poder, dentro da escola de evangelização, anuncia-me aprofundar. E com a graça de Deus vivemos o tema de hoje, religiosidade e espiritualidade. Se você está pegando pela primeira vez essa aula, vá atrás da segunda, da primeira, para que você entenda, porque tudo que estamos falando está fundamentado na digníssima, exaltante, maravilhosa palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 4, onde fala da samaritana que vai buscar água no poço. Estamos fazendo uma comparação de reflexão sobre religiosidade e espiritualidade, que devemos crescer para ajudar as pessoas, principalmente as lideranças, não ficar só no fazer, mas no ser. Vamos continuar nessa diferença, porque a última palavra que eu disse na aula anterior foi que nós fazemos quase nada para Deus e achamos que está tudo bem, estamos satisfeitos. Não, o pior do que isso é pensar que Deus também esteja satisfeito comigo, porque eu sou uma pessoa que reza, que eu não saio da igreja, eu vou em toda celebração, todas as coisas, eu já me satisfaço. E o pior é pensar que Deus está satisfeito com isso. Então ir à igreja uma vez por semana, dar o dízimo, a oferta, ler um versículo, né? Que talvez satisfaça você. Mas devemos pensar, atende, satisfaz a Deus? Discutir aqui sobre o tempo e a quantidade pode não ser proveitoso. Talvez tenha pessoas que fazem jejum a noite toda, oração a noite toda, não estamos discutindo isso. Porque a religiosidade, ela pode se manifestar através de uma grande dedicação. Mas o que vai satisfazer a Deus é a sua vida, a minha vida, de busca de santidade. Essa é a vontade do Pai, que sejamos santos como Ele é santo. Percebe? Podemos passar noites inteiras de adoração, um dia inteiro de jejum e sacrifício, e não estarmos fazendo a vontade de Deus. Isso é religiosidade. E espiritualidade é fazer isso dentro da vontade de Deus. Aí estamos conjugando o amor. O texto, então, que nós estamos baseados, que é João capítulo 4, permite que nós agora possamos deduzir que a mulher samaritana era muito religiosa, porque ela sabia que os pais tinham dito para adorar em espírito e verdade, não, para adorar Deus no monte, que aquele poço era de Jacó, que dera ao seu filho José, e assim por diante. Ela era então uma mulher religiosa, mas aí eu pergunto, será que Deus estava satisfeito com ela? Jesus disse que o Pai estava à procura de adoradores de espírito e verdade, então significa que Jesus não estava satisfeito com o que ela disse, que o poço era de Jacó, ela conhecia, de José, que ela também conhecia, não pessoalmente, mas pela tradição judaica, que os pais, os antepassados tinham dito que era para adorar o Senhor dos Montes. Jesus então percebe que ela tem muita religiosidade, mas agora ela pergunta indireta, será que isso satisfaz a Deus? Faltava para a mulher uma verdadeira espiritualidade. Como é que você sabe disso, Henrique? Como é que nós podemos saber disso? Ora, a espiritualidade me faz converter, mudar de direção a minha vida. E por que ela só religiosa, que sabia de todas as coisas que devia fazer, adorar a Deus no monte, que os antepassados ensinaram, que aquele poço era de Jacó que deu para José, mas não tinha religiosidade? Como é que nós podemos afirmar? Por causa da sua vida sexual irregular. Ora, Jesus disse em João 4,18, 5 maridos você teve, e o que está contigo também não é teu marido. Ela estava no adultério, ela estava pulando de galho em galho para satisfazer alguma coisa nela, então ela vivia fora da espiritualidade, da conversão de vida, satisfazendo o emocional e o material. Aliás, ela precisava do companheiro que tratasse dela e de seus filhos.
Esta área da vida, meu irmão, minha irmã, sob controle ou descontrolado, pode servir então para mim e para você como indicador, mas não é o único, de que a condição espiritual minha pode não estar boa. Podemos buscar em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Então, nós vamos assim caminhando para aprofundar mais o conhecimento, amadurecer o nosso conhecimento. Não basta acreditar em Deus e fazer as coisas para Ele. Isso não basta. Precisamos de viver do modo que agrada a Deus. Não basta, amado, acreditar em Deus e fazer coisas para Ele. É necessário que eu e você vivamos da maneira que agrade a Deus. Não adianta nós sermos cristãos e viver na prostituição. Não adianta sermos cristãos e viver no adultério. Não adianta ser cristão e ser desonestos. Nós podemos tirar, aliás, ilustrar a religiosidade e a espiritualidade por meio de alguns elementos do capítulo 4 de São João. A religiosidade seria apresentada pelo apego da mulher a um personagem morto chamado Jacó, enquanto ela estava diante daquele que era o Cristo vivo. Ela conversa com ele, não o sente, não o percebe, mas sabe de Jacó. Ela então está fazendo o quê? Religiosa, baseada realmente em Jacó, que está morto, personagem morto, enquanto estava diante do Cristo vivo na frente dela. A religiosidade focaliza o passado. Capítulo 4 de São João, versículo 12. És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, da qual ele mesmo bebeu e também seus filhos e seus rebanhos? A religiosidade está baseada no passado. A espiritualidade sabe do passado, mas nos faz uma sintonia, uma direção pela eternidade. Capítulo 4 de São João, versículo 4. E o que diz, Henrique? Ora, nós precisamos então observar o capítulo 4, versículo 14, aliás, que diz: o que bebe desta água jamais terá sede. É o futuro. É o futuro. Amado e amada, a religiosidade simbolizava para aquela mulher o poço. A espiritualidade focaliza a fonte de água viva, que eu não vejo. O poço requer muito esforço para retirar a água. É cordas, é balde, é pessoas ajudando, um esforço muito grande. A fonte produz água que salta para a vida eterna. Aliás, o próprio Senhor disse, é água viva. Essa é a diferença entre o que nós fazemos para Deus e o que Deus faz dentro de nós, de tal maneira que flui do nosso interior, em benefício de todos que nos rodeiam. Fluirá como um rio de água viva. Estamos muito presos aos níveis físicos, irmãos, presos aos emocionais. Podemos confundir tudo isso como se fossem espirituais. Não é porque temos um encontro, não é porque temos uma palestra que as pessoas choram demais, que aquilo é espiritual. Pode ser emocional, pelas suas dores, etc. Não derramos lágrimas de amor, de adoração. Nós podemos estar muito com as coisas físicas olhando. Há pessoas que olham para o sacrário, se ajoelham diante de uma hóstia consagrada e esquecem desse Deus na sua vida. Nós podemos então estar no físico e no emocional e confundir tudo isso que é espiritual, e não é. Por isso é que Jesus convidou a mulher para um nível superior do que ela vivia, ou seja, aquele que ele mesmo vivia, além da religião e dos religiosos. O capítulo 4 de São João mostra que Jesus supera João Batista, supera os fariseus e os seus próprios discípulos. Isso seria de se esperar,
Mas os religiosos ficaram incomodados com esse fato. Enquanto Jesus conversava com a mulher, os discípulos foram comprar alimento. Quando chegaram, naturalmente, ao meio-dia, um sol escaldante, que podemos contemplar que aquela mulher foi no horário pior do dia, com muito sol a pique, porque tinha vergonha da sua condição de viver com vários homens e não ficar com nenhum, para não criar situação para si mesma da fofoca das outras mulheres que também o pôs. Ela vai sozinha e por isso encontrou Jesus. Jesus quer encontrar a mim e você sozinhos às vezes. Ora, os discípulos então deixaram Jesus sozinho e foram comprar comida. Era hora de almoço, hora de fome. Quando chegaram, já ofereceram ao Senhor: Senhor, está com fome, está aqui o seu alimento. E ele já questiona os próprios discípulos, embora ele humanamente tivesse fome. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ora, enquanto os discípulos estavam preocupados com a fome, com o material, até com a emoção de estar triste por fome, ele estava na eternidade. Capítulo 4, São João, versículo 31. Por que será que Jesus agiu dessa forma com os discípulos, que amorosamente foram buscar alimento para ele e para eles? Ele teria comido naquele instante com fome que estava, e deve ter comido depois, mas ele quis primeiro ensinar, dar uma lição a eles e a nós também, o controle do espírito sobre a necessidade física. Se você não tem controle, você é só religioso. Certamente Jesus comeria depois e comeu, mas deixou claro que ele não era dominado pelas necessidades físicas. Não me domina, não me escraviza, ainda que isso é legítimo e é correto. Muitas vezes estão preocupados com os horários de almoço no encontro, não pode atrasar isso, aquilo, e podamos o espiritual das pessoas sem levá-las a saber que aquilo me leva ao material. O material não me leva àquilo. Ainda que isso seja legítimo, Jesus quis ensinar que nós não devemos ser dominados pelas necessidades físicas. É claro que Jesus comeu depois, mas traz o ensinamento de esperar o tempo. A religiosidade pode ser herdada ou ensinada. Pode. Os judeus ensinavam seus filhos sentados em seus joelhos. Podemos também fazer com que essa religiosidade seja uma herança para nossos filhos. Mas a espiritualidade é algo pessoal de qualquer pessoa com Deus, porque religiões existem muitas. Você também pode inventar uma religião se você quiser, mas uma verdadeira espiritualidade, ela está vinculada 100% numa pessoa que se chama Jesus Cristo. Então, voltando ao capítulo 4 de São João, a mulher samaritana precisou encontrar-se com ele e pedir: dá-me desta água. Nós precisamos encontrar com Jesus e pedir essa água que ele está oferecendo viva, que jamais teremos sede. Muitos encontram o Senhor e são abençoados. Eu sei disso, mas isso não basta. É preciso ter um compromisso com ele, recebendo-o no coração pela fé, como meu Senhor e meu Salvador. Existem também pessoas que precisam renovar o seu compromisso, porque abandonaram a fonte de água viva, e como diz Jeremias, no capítulo 2, versículos 13, que são pessoas que cavaram cisternas próprias e vazias, não buscaram na fonte. Amados e amadas, ao encerrarmos dentro da escola de evangelização, anuncia-me o tema religiosidade e espiritualidade. Como aquela mulher disse: dá-me desta água. Preciso eu, precisa você, precisamos nós clamar a Deus que nos guie pelo caminho da verdadeira espiritualidade, que vai muito além dos costumes e das obrigações. Dá-me desta água, Senhor. Ao terminarmos esse tema dentro da escola, anuncia-me, eu quero orar por você.
que você compreenda no Espírito, não nas minhas palavras. Eu não sou nada. Eu estou aprendendo. Mas que agora peçamos ao Senhor que nos dê dessa água viva, para que tudo que eu faço por costume e obrigação tenha sentido dentro da minha própria vida. Para que eu não caia, e nem você, meu irmão, no capítulo 7, versículo 21 de Mateus, naquele dia, vamos dizer que fizemos muitas coisas para Deus. Ele dirá, não vos conheço, porque não temos o DNA dele, porque ele não vê a sua imagem dentro de mim, só no fazer. Ele não tem impresso dentro do meu coração a sua digital. Então não te conheço, você não é da minha família, você não é do meu DNA. Embora eu fui religioso e fiz muita coisa, mas eu não tive essa presença espiritual de contato no meu ser com aquele que eu preguei e para o qual trabalhei. E mais, por aquele que eu amei, por aquele que realmente eu servi, por aquele que eu coloquei em primeiro lugar, para que eu pudesse fazer para os outros. Por isso, ó Pai de divina misericórdia, em nome de teu Filho, concede pelo poder do Espírito Santo a todos nós o conhecimento profundo em nosso coração, de saber que todas as coisas que fazemos, embora boas, podem não te agradar. Queremos ser novos homens, novas mulheres, para construir um mundo novo a partir de uma experiência pessoal contigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a nossa próxima escola, com outros temas que vai nos ajudar. Peço que você entre em contato conosco pelos meios de comunicação, compartilhe com mais pessoas, nos escreva, nos telefone, nos mande seu recado, para que nós saibamos aquilo que nós estamos passando realmente tem contribuído, em primeiro lugar, para que o reino de Deus aconteça em cada coração e que nos leve a um crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.